E a gente já começa essa aula, tá? Bom, como a imagem diz, querem aprisionar a sua mente, querem aprisionar o seu cérebro, querem aprisionar a sua essência. Isso é Matrix. Isso é realmente, tá? A prisão do engano, o mundo da ilusão. Então, aqui é a ilustração do início dessa live, dessa planilha, para trazer a questão que as crenças limitantes querem totalmente aprisionar a sua forma racional, que você não questione, que você não indague, que você não duvide, colocam na sua cabeça que qualquer um que faz isso é uma pessoa problemática, é um apostata, é um incrédulo, é um ateu, é um herege, é um filho do diabo, é usado por Satanás, né? E na verdade não tem nada a ver com isso, certo? Vamos seguir adiante aqui, tá? E eu quero trazer na tela para vocês. Mais específico aqui diz assim, ó. Eu quero que vocês acompanhem comigo, tá? O que seria então o pleroma? É uma forma, é uma palavra grega que significa plenitude, totalidade, tá? No gnosticismo, o pleroma é o lugar, a região, a dimensão espiritualizada, tá? Aonde habita a consciência suprema, o que vocês chamam de Al, o que outros chamam de Yahu, outros chamam de Arwa, outros chamam de Alrou. Eu não vou entrar na questão dos nomes, mas quando todos querem direcionar a um divino, tá? A qual recebeu diversas nomenclaturas no mundo e não tem nada a ver o Criador com a questão do mundo, com a questão da matéria, que eu já trouxe aqui, e vamos abordar quem criou a matéria. Quando eu digo a matéria, são nossos corpos, são os animais, são o sistema da natureza. Então, está se direcionando a essa questão de sã consciência suprema, ou fonte, tá? Qual que é o nome? Um nome inomeável, tá? A energia mais pura e perfeita que existe, no painel central, na região fora do cosmos. Então seria como, para você entender, o pleroma é o coração divino, tá? A energia criadora de tudo, tanto das questões celestiais como espiritual, certo? Matéria não. Onde tudo é luz, a sabedoria, a perfeição e não é um lugar físico, é uma dimensão espiritual e superior fora da Matrix. Então você vai entender o que é Matrix, tá? O segundo aqui, eu quero trazer na tela para vocês, é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. O que são os ions? É uma pergunta. Os ions são emanações, são partes do divino ou da consciência suprema. Então você imagina o pleroma, como exemplo, como se fosse um sol, tá? E os ions seria as luzes que saem desse sol, como os raios que saem do sol. Então são emanações que fazem parte. Isso é chamado de ions. Aí nós vamos entrar na questão o que seria Yaldabaoth, o que seria Arconte. Presta atenção. Então, como o cristianismo coloca anjos, anjos são partículas do divino, né? São emanações, são criações dele. Troca essa palavra e substitui seres angelicais, seja querubins, serafins, arcanjo, ofanins, troca por ions. E aqui diz assim: eles não são anjos nem deuses, são forças espirituais puras, tá? Aspectos do divino que carregam sabedoria, amor, vontade e etc. São seres conscientes, mas fazem parte da mesma fonte. Não são separados dela. Então, um exemplo simples: se o pleroma é uma mente perfeita, um coração divino, né, algo superior, os ions são como os pensamentos, os neurônios dessa mente espiritual, tá?
Vamos seguir adiante. Alguns aions famosos citados pelos gnósticos. Um deles é chamado Sofia. Sofia significa sabedoria, né? Pit Sofia, a sabedoria, certo? Tem hinos que cantam, né? Louvores que cantam sobre Sofia, né? Que é divinizadamente trocada no cristianismo para Espírito Santo, ou Ruach HaKodesh, que seria não estou dizendo assexuado a questão divina, mas seria a questão mais voltada para as virtudes femininas. Tem mulher que a gente define certas atitudes que a gente fala, isso aí é uma mulher, isso aí é um homem. Não em questão órgão, não em questão sexual, em questão de virtudes, de qualidades, ok? Então, Sofia tem essas questões. Era um dos aions mais falados na gnose. Ela representa o desejo de conhecer a fonte. Mas em algumas versões, ou seja, tem várias versões, ela acaba se afastando do pleroma. Ela praticamente decai, como diz a história. E essa queda surge o mundo imperfeito, que é onde nós estamos aqui agora. O mundo material, ou mesmo fora desse planeta, em questões de galáxias, estrelas, outras vidas, né, paralelas, fazem parte desse holograma, fazem parte desse sistema da Matrix. Isso inclui o que você chama de OVNI, extraterrestre, né? Vamos aqui continuar. Ou seja, essa realidade é limitada que vivemos. E o nosso mundo? Segundo os gnósticos, esse mundo material em que estamos não é original, não foi criada pelo que chamamos divino, e sim por uma dessas emanações que é criada a partir da queda de Sofia, tá? Ele foi criado fora do pleroma, o que vocês chamam de Deus. Glória a Deus, aleluia. Chama Deus como divino, esse Deus, ele não tem conhecimento dos demais aions acima dele, tá? Então, por isso, na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, ele se acha exclusivo, único, superior, né, de ser adorado. Então, por ser um inferior e ignorante, recebe o título de demiurgo, que achava que era um único Deus, como eu acabei de explicar. Por isso o mundo tem dor, ignorância, ego, violência. Por quê? Porque está fora da perfeição. É um sistema falido, é um sistema errôneo, é uma mecânica errônea, onde o próprio ser humano, para sobreviver, precisa se alimentar e a maioria acaba sendo carnívora. Quem não gosta de comer um contrafilé, uma picanha, né? Uma linguicinha, o que for, isso aí é o quê? Isso foram animais, é animais. Então você precisa matar a própria criação para sobreviver, faz parte da perfeição. Isso sem falar da cadeia alimentar, um crocodilo, como eu já citei, devorando uma zebra, né? E ambos são criações. Não é um sistema de uma mecânica totalmente errônea, né? Então não faz parte da criação. É criada por o que vocês chamam de Deus, a própria Bíblia chama de Deus, né? Não sabeis que o Deus desse século cegou os entendimentos? Então o título Deus não é nome do divino, do Criador. É um título dado para várias deidades, né? E a deidade que chamam de Deus e glorificam no templo acaba sendo esse demiurgo, né? Esse arconte, tá? O pleroma, o que seria o pleroma? É como uma fonte original de energia consciente, onde tudo é perfeito e verdadeiro. Os aions são como pedaços de luz pura que saia dessa fonte. É como os raios que eu citei, né? Mas um deles é chamado aqui, criado algo por conta própria, que é esse caído. E acabou dando a origem a essa realidade limitada, a essa Matrix. O filme Matrix faz muita assimilação sobre isso que estamos citando aqui, né?
criou esse universo, criou as dimensões, criou a matéria. Ah, quer dizer, Luiz Paulo, que então nós somos malignos? Se somos criação da matéria? Veja bem que é o que eu chamo de sã consciência superior. Ele criou o conteúdo que está dentro do avatar, que é o espírito, que é a alma, tá? O corpo físico é pecaminoso, tem desejo de pecar. O corpo erra por palavras, obras, pensamento. Nunca vai ser perfeito na matéria, na carne. Porque a carne, a natureza dela é errônea. Você tem pensamentos maus. Você cobiça uma mulher na rua, mesmo não querendo. Uma, uma mulher decotada, né, com saia curta, você vai olhar, porque é o instinto do seu corpo. Você entendeu? Então o que acontece? A própria Bíblia dá respaldo, que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. A carne luta contra o espírito. A própria Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar o Altíssimo. A própria Bíblia diz, né? Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Tudo isso comprovando o quê? Que o governante que falava ali, manifestava, o criador da matéria é o demiurgo. Então aqui diz muito claro. Então acabou dando a origem à realidade limitada que vivemos. Por isso a gente sente que não pertence totalmente a esse mundo. Você já teve essa sensação? Nossa, parece que eu não sou daqui. O que, que eu estou sentindo? Nossa, parece que. Será que eu já vim de outro lugar? É aí que nasce a verdadeira gnosis. Quando você faz essas questões. Quando você tem vontade de indagar isso. O que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu sofro tanto? Por que, que eu vim parar aqui? Será que já veio de outro lugar? Né? Já vivemos em outras dimensões? Bom, a Bíblia já dá também até paralelo que somos peregrinos em terra estranha, né? Estamos aqui de passagem, uma experiência. É entre aspas, né? Quando a gente entra na questão da roda de Sansara, a gente vê que é um loop, é o verdadeiro inferno, né? Inferno eterno. Não sair da prisão. Então, nossa essência veio de outro lugar. Aqui o próximo diz a origem do conceito. Os termos arcontes e demiurgos vêm do gnosticismo. Lembrando que gnósticos são anteriores a cristãos, tá? O gnosticismo vem antes dos cristianismo, ou cristãos ali criado. Os gnósticos, como os cátaros e também como os essênios, foram perseguidos pela igreja, pelos cristãos, foram mortos, foram torturados. Seus livros, ou seja, seus pergaminhos, foram descartados. Quando você estuda sobre os pergaminhos do Mar Morto, propriamente Nagadi Hammadi, ou Nag Hammadi, que muitos chamam, você vai ver por que descartaram. Por que rejeitaram esses pergaminhos? O que tinha de tão interessante? O Cristo que você conhece pela igreja evangélica ou pelo catolicismo é diferente do Cristo pregado pela gnosis. Você vai entender tudo isso, tá? Uma vertente esotérica sugere que os primeiros séculos da era cristã para os gnósticos. Então, como eu falei, é uma diferença de gnosticismo para, aliás, para os gnósticos e também para os cristãos. Inclusive, tem manifestações, expressões, mesmo dentro da sua própria Bíblia, que se assimilam ao gnóstico, tá? Quando a Bíblia diz assim, aquele que não confessa que Cristo veio em carne, né, é espírito do anticristo, já era uma questão política de um dos concílios para combater justamente os essênios, os cátaros, os gnósticos que vinham antes dele, porque eles acreditavam de uma outra forma. Mas isso eu vou entrar mais para frente, tá? Então o conceito de demiurgo é o criador do mundo material, é o que você chama de Deus ou Senhor pela igreja evangélica. Aqui diz assim, ó, não é o Deus supremo, ou seja, não é o divino, tá? Não é o mesmo que estamos falando. Por isso há divergências aqui no entendimento. É uma entidade inferior, ignorante ou até mal intencionada que aprisionou as almas na matéria, certo? Então,
Até os Ialdins aí, seguidores do Romilson, diz, o criador dos céus e da terra, o Juarez diz, né? O que fala Yahoo, o criador dos céus e da terra, né? E a fonte das águas. Nada disso foi criação do mesmo ser que estamos falando. Criador dos céus e da terra e da fonte das águas ainda está dentro da Matrix, certo? Tudo isso aqui foi criado por esse arconte. O que são os arcontes? São os governadores. Eu já citei aqui vídeos passados, quem não assistiu, a qual fala vários versículos que a palavra arconte, que era para estar na Bíblia, ela foi substituída e interpretada agora como governadores, os governantes desse mundo, né? Principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Seria isso aqui, ó. O que você chama de demônio, diabo, Satã, não tem nada a ver com essas manifestações em terreiros ou até em igrejas evangélicas, essas incorporações. Isso é obsessor. Obsessor não tem nada a ver com demiurgo ou arconte, tá? Então isso aqui seria os verdadeiros, entre aspas, satãs, os verdadeiros diabo, tá? Eles trabalham para o demiurgo. Então aqui há uma hierarquia, né? O demiurgo e o arconte tem uma diferença. Eles agem como agentes de controle, dificultando a ascensão espiritual da alma. Então, ficou muito claro. A interpretação mística e religiosa, do ponto de vista religioso ou esotérico, o que ele vai dizer sobre isso? São considerados entidades reais, mas não físicas. São consciências ou inteligências sutis que influenciam a humanidade através da ilusão, da ignorância, do medo e o controle mental. Veja que está tudo isso relacionado ao entretenimento, ao mundo fantasioso que te embriaga, que te intoxica, né? Como a droga que intoxica alguém, a religião intoxica alguém, né? O mundo de difamações, a músicas baixas, né? Sem qualidade mensagem, né? Pornográficas, é violência, enfim, tudo isso está embutido, porque eles se alimentam da energia vital do medo, do pânico. Eles injetam programações indiretamente em você, através de filmes, novelas, filmes, games, tá? Marcas. Então, muitos são associados a arcontes e a manipulação da mente coletiva. Isso é Matrix. O sistema de dominação espiritual e religiosa. Veja bem, espiritual e religiosa, tá? Já na interpretação moderna, ou seja, os espiritualistas, muitos espiritualistas modernos, incluindo o que aparece ser linha de pensamento, fazem interpretação entre o gnosticismo e teorias da Matrix, a teoria da conspiração. Então, o mundo maligno, como eu falei, as interpretações das coisas ruins, vai ser interpretado associado ao arconte e ao demiurgo, tá? Arcontes são obsessores ou parasitas energéticos que se alimentam de emoções negativas. O demiurgo, como uma consciência, sistema artificial. Então aqui, ó, voltando, o arconte pode ser comparado, tá, a obsessores. O que seria o obsessor? Você já ouviu falar de vampiro, né? O filme fala de vampiro. Vampiros são mitos. Vampiro é lenda, né? Só que existe no mundo espiritual estes seres que se aproveitam e acabam prisionando pessoas de uma certa forma em vícios, né? Tem pessoa que é viciada, por exemplo, na bebida, não consegue se libertar da bebida. Tem outras que não conseguem se libertar do cigarro, das drogas. Outras não conseguem se libertar da prostituição, né? Da masturbação e etc. Esses tipos de vícios que fazem até a pessoa se sentir bem no momento em que está realizando tal ato, mas depois se sente mal, para baixo, se flagela, se cobra. Isso é questão
que você está sendo drenado por esses tipos de vampiros, entre aspas, os parasitas energéticos, tá? Pode ser tanto uma pessoa que já foi humana e por alguma consequência perdeu sua vida e ficou, devido ao ego, preso e não evoluiu em realidades paralelas, se tornam obsessores, como pode vir de fora, pode vir de outras esferas, outras dimensões, né? Existem manifestações intraterrenas, extrafísicas, tá? E até a própria Umbanda rejeita esses tipos de manifestações e é chamado de quiumbos, ou seja, que não evoluíram, que não cresceram. Então, o demiurgo, como uma consciência ou sistema artificial que simula um mundo ilusório, né? Ou seja, estamos dentro de um extremo programa de um computador, igual o filme Matrix fala, entendeu? Simulado. Aquela questão do déjà vu entra aqui, que você fala, nossa, parece que eu já vi isso. Eu nunca tive aqui, parece que eu já passei, já vi essa conversa, parece que eu já vi essa pessoa, mas eu nunca vi ela. Você já viu isso? Você já teve alguma experiência similar a isso? Pessoal, não tô tendo conteúdo aqui, visualização ao chat, tá? Vou abrir aqui o slide. E terminar aqui, eu já deixo vocês falar, tá? Mas vai colocando aí nos comentários. O Demiurgo, ele simula isso, tá? O Simpson acerta as profecias, por quê? Porque estamos vivendo realidades programadas. E os que se despertam dentro desse computador quântico, dentro dessa realidade, acaba sendo um tipo de vírus, né? Um vírus que buga todo o sistema e quer despertar os demais. Então a Matrix é isso. É para aprisionar as almas nesse sistema. E os demiurgos? São reais? É uma espécie de dragão? O que você tem a falar? É uma pergunta que eu recebo muito no canal, certo? Resposta direta e lúcida. Sim. São reais enquanto forças de controle, mas não necessariamente como seres barbudos, né? Draconizados, como muitos dizem no canal, na teoria da conspiração, né? São seres, lembrando que egrégora é quando um conjunto de pessoas manda emanações e vibrações pensando em algo, e no mundo espiritual aquilo acaba sendo criado, formado, se torna uma coisa real. Isso é uma egrégora. Um grupo acreditar que acredita em Deus acaba criando algo dentro dessa realidade espiritual. Acreditar no mal, o diabo, o Satã, vocês acabam criando arquétipos no mundo espiritual, entendeu? Aqui diz assim, são representações simbólicas de algo que realmente atua. Então, realmente existe um intento maquiavélico, um intento maligno, alguém que quer manipular, alguém que quer fazer ruindade, né? Que quer enganar, que quer induzir. Existe um intento. Nessa questão, o demiurgo existe, tá? Como eu falei, é a energia maquiavélica, é algo que toma, mesmo que seres humanos, com o objetivo de fazer mal. Como o homem do bigodinho russo, né? Por exemplo, eu poderia citar, que mais? A questão do anticristo que a Bíblia fala, não é questão uma pessoa representando todo esse mal que as próprias pessoas conseguirão montar, direcionar a ela, que é o anticristo, tá? Acho que é mais ou menos por aí. Então tá aqui, ó, seja através de consciências parasitárias, seja por meio de sistemas humanos de dominação mental e espiritual. Se você entender que estamos num jogo de consciência e que há forças que mantêm a humanidade na ignorância, medo e servidão, se você entender esse conjunto, então os arcontes e demiurgos são reais. Se você compreende, se você fala, não, eu concordo que tem muita coisa ruim nos bastidores que eu não tenho acesso, né? Famoso olho da pirâmide, né? Os Illuminates. Será que são reais? Eu não sei se são reais os Illuminates, mas eu acho que tem alguém
como a questão Elon Musk, Zuckerberg, que quer implantar chip, quer implantar metaverso, quer dominar o mundo, Bill Gates com as suas injeçãozinhas, né? Nessa questão de manipulação. Então, aqui, ó, mesmo que não tenha forma física, é a questão maligna implantada nas pessoas. Então tá aqui a simbologia até mesmo do Ouros Bouros, que eu já trouxe, representando o grande Leviatã, representando o grande dragão de Apocalipse, a serpente do Éden, ou até mesmo Apocalipse cita a serpente, tá vendo? É ele que está no controle do mundo. Ah, Deus, glória a Deus do universo. Glória ao Deus que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Será que se trata do mesmo divino? Ou é criação deste ser? O resumo, então, da primeira parte. O que é a função e a relação com os aions? Então, o demiurgo, o que é o demiurgo? É a criação do mundo material. Ele criou a Terra, o cosmo, os planetas. Qual que é a função dele? Ele prende almas na ilusão da matéria, ou seja, na Matrix. E a relação com os aions, que são os aions, eu falei no início do vídeo. Aions são seres, emanações que estão no pleromas e alguns saíram do pleroma. Não é um aion. Então, o demiurgo não é um aion verdadeiro. Ele é uma degeneração, certo? Ele é como se fosse um secundário, um terceiro na história. Arconte, que é diferente do demiurgo, ele é um servidor do demiurgo. Ele é um escravo do demiurgo. É como se fosse o demiurgo patrão e o arconte seria o empregado, tá? É como se o demiurgo seria, no suposto, entre aspas, Deus, e o arconte seria os anjos. Ou aqui o demiurgo é o diabo. Já expliquei a questão da diferença, né? Diabo não tem nada a ver com espírito, mas para você entender simplificadamente. E os arcontes seria como se seriam os demônios, a serviço do Satã, né? Do diabo. Qual que é a função? Mantém o controle sobre a alma humana. Então, diferente do demiurgo, que prende a alma na Matrix, na roda de Sansara, fazendo você reencarnar, voltar na matéria várias vezes, o arconte ele mantém você sob o controle da alma humana, que é os artistas, as músicas, o entretenimento, a tecnologia, toda essa programação para desviar sua atenção, né? Vai brigar por causa de futebol, por causa de filme, por causa de marca, tá no controle do arconte, tá? E qual que é a relação com os aions, citado no início do vídeo? Também não são aions, são imitações decaídas. São cópias, plágios do que seriam os aions lá de cima. E os aions, o que seria diferente do arconte e do demiurgo? São emanações do Criador, que está Deus, mas é o Criador da fonte, tá? O verdadeiro que está no pleroma. E eles têm, a função deles são aspectos divinos de plenitude. Aspecto do pleroma. A relação com os aions são parte do próprio mundo superior incorruptível. São emanações totalmente totalitárias do divino, tá? Da fonte. Próximo passo, vamos falar um pouquinho da queda de Sofia. Preste atenção. Uma das narrativas mais simbólicas, essa aqui seria a que criou o demiurgo. Então ela é chamada de Sofia e Sabedoria na Gnosis. Um aion desejou, né? É semelhante à história do cristianismo quando fala que o diabo desejou, né, o trono, que é uma fantasia, mas vem daqui, ó. É uma fonte sozinha, sem o complemento, o equilíbrio masculino-feminino, tá? É a dualidade, né, quando fala o yin e yang, quando fala os dois polos, né, o positivo e o negativo, certo? Ela tentou criar algo por conta própria. E o resultado foi uma distorção. Ela acabou criando o demiurgo. Ela criou o demiurgo, um ser ignorante da fonte. Então ela
Sofia, ela criou Deus, ou deuses, porque deuses ou Deus é a mesma coisa, só vai mudar de nomenclatura e aspecto de crença. O que muitos chamam de Deus na igreja evangélica, o que outros chamam de Alá, outros chamam de Gadu, grande arquiteto do universo, veja bem. Então muda de nome, ela criou esse demiurgo, que é um ser ignorante da fonte. Ok, ignorante lá de cima, fora do cosmo, fora das dimensões, do pleroma. Ele não tem consciência, ele é ignorante porque ele não tem consciência. Como ele foi criado fora, esse erro causou um rompimento energético e com isso surge o kenoma, ou seja, o vazio. Lembrando que ali o livro de Gênesis dá aqui algo para você indagar sobre isso, questionar, quando diz assim, no princípio os céus era sem forma e vazia, ou seja, o vazio já estava ali, né? O kenoma. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Opa, opa, opa. Em que momento disse que haja água? A água já estava ali, então a Bíblia já vem fatiada e não criou tudo como vocês falam aí, evangélicos. Quem explica isso? Ele movia sobre a face das águas e disse haja isso, haja aquilo, separação, porção seca, e viu que era bom, né? Então fica uma questão para vocês pensar aí que a Bíblia ela começa a dar narrativas de um aspecto para frente, não para trás. Então, o mundo ilusório separado da unidade. É o mundo que nós estamos, dentro desse videogame, dentro desse computador quântico, tá? A matéria, o universo. Ou seja, o nosso mundo material. Foi criado por quem? Pelo Demiurgo. Então, por que nós saímos do pleroma? Outra pergunta interessante que muita gente faz. Vem no canal. Por que nós saiu da onde a gente estava, né? Por que a gente não lembra? Será que vamos voltar? Como que faz para voltar? Por que fomos afastados com a queda de Sofia? Ou melhor, por que nossa centelha é nosso espírito, nossa alma? Por que foi mergulhada nesse sistema distorcido, nessa terra, nesse universo maligno, com frequências densas, com maldade? Aqui é o inferno, gente. Onde crianças são atrocidadas, animais judiados. Você precisa matar um animal para sobreviver, para comer carne dele para sobreviver no dia a dia. Não é uma mecânica totalmente defeituosa? Por que estamos aqui? Por que o ser humano sofre tanto? Né? Ah, isso aí tudo que você está falando é... Eu sou ateísta, eu sou cético, eu não creio. Aí é questão particular sua, tá? Estamos trazendo conteúdo para estimular você a raciocinar. Então tá aqui, ó, para tentar restaurar o equilíbrio. Alguns gnósticos dizem que nós somos partículas de Sofia. Eu particularmente acredito em partes sim e parte não. A partes da Sofia é a nossa carne, é o nosso avatar, é o nosso corpo, é a nossa matéria, que é má, que é maligna. A carne deseja carne, os ateus desejam viver matéria. Mas o espiritual, como dizia Shaur, Paulo, discerne tudo e por ninguém é discernido, deseja as coisas do alto. Então, alma pende para um lado e carne pende para o outro. É uma corda puxada, né? Ambos os lados. Um cabo de guerra, já brincou disso quando era na infância? Então, parte do sistema cerebral vai puxar para o que você vive agora. Ah, vou viver na matéria. Esquece as coisas, não sabe se tem vida depois da morte. Vai viver a parte de Sofia. Mas tem quem carrega a centelha divina presa na matéria. Ou seja, a pessoa espiritualizada. Não, mesmo que eu não veja, eu acredito em coisas espirituais, em coisas sobrenaturais. Eu acredito, né? Eu não tenho, eu posso até ser um, um cético, posso até ser um agnóstico, né? Eu não tenho certeza se é real ou não, mas sei lá, prefiro ficar neutro. São pessoas que carregam centelhas divina, parte do espírito, certo? Dentro dela. Outros veio como uma aventura da consciência. Ah, isso é fantasia, aventura, é programação de louco na mente.
Então, sair da unidade para experimentar o dualismo com o objetivo de lembrar que somos e retornar ao pleroma com consciência expandida. Esse sair aqui, tá? Embora. Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Embora fala de sair, é quem realmente já se envolve na questão esotérica, que eu não me associo à questão de esoterismo, ocultismo. Eu acho que o verdadeiro gnosticismo é particular quando cada pessoa, por si, por conta própria, quer conhecer verdade, quer se despertar, estimula seus pensamentos, né? Raciocina, sem precisar seguir cartilhas, livros, líderes, né? Dogmas. Eu acho que a gnose não tem nada a ver com o que transformaram no dia a dia de hoje, né? Que é, você tem que estudar, você tem que aprender tal, você tem que seguir tal mestre, você tem que seguir tal avatar, você tem que seguir tal assessionado. Isso é perigoso. Então eu prefiro seguir nossa própria forma de pensar, encaixando as pecinhas. Ou seja, despertar acordado, não despertar dormindo, certo? Acho que ficou claro aqui, né? Então sair aqui, eles estão querendo falar que existem pessoas que fazem a questão de ensinar a projeção astral, né? A sair. Isso é meio que perigoso, porque quando você não sabe utilizar disso, embora você saia e viaja no mundo astral aí, com visões, revelações, você ainda está dentro da Matrix, está dentro da bolha, não está no pleroma. O que são mônadas? Mônadas é a etimologia que vem do grego monas, que significa unidade indivisível. É a alma original. Então tem a alma que a gente chama de alma, né, que está dentro do espírito, e tem a mônada, que é a centelha da fonte. Aquilo que você é em essência, antes que qualquer corpo, ego ou personalidade exista. Ou seja, a mônada é antes do que hoje é chamado de alma dentro do corpo. Mas antes de se transformar em alma, no mundo que estamos falando no pleroma, você era mônada. Mônada é quando é dentro do pleroma. Mas quando você vem para o corpo físico, para a matéria, você é se transformado em alma, espírito. Deu para entender? Então, filosoficamente, para os gnósticos também em correntes como teosofia e o hermenetismo, a mônada é a parte da consciência que nunca se corrompe. Lembra que eu falei? O corpo se desmancha na sepultura, mas a alma, ela praticamente não morre. Por que ela não morre? Porque ela faz parte da centelha divina. Ela é espiritual, ela vai ver outras experiências, seja nessa matéria ou em outras dimensões e de outros gestos, de outras formas. A identidade divina fora do corpo, né, fora do espírito e fora da alma é chamado de mônada. Então tá aqui, ó, além do tempo e do espaço. Ela observa e aprende com todas as experiências que o inferior, ou seja, que o seu corpo manda para ela de informações. Por isso que eu falo que é um grande laboratório em tempo real. O que você experiencia no corpo, dor, né? Alegria, que mais? Sentimentos, qualidades. Você está passando uma prova. Você está estudando para uma prova, para aprimorar. Então isso aí, vivido no inferior, no corpo físico da matéria, é mandado para a consciência. A sua consciência, ela é um HD que armazena essas informações que vai influenciar, tá, na sua passagem. Então isso é a forma original, semelhantemente à mônada. Praticamente cada um de nós é praticamente similar a isso no espírito, tá? Dentro do pleroma. Ficou claro? Falando um pouco de reencarnação e a mônada. Lembrando que mônada é um nome dado antes de você receber o título de alma, tá?
No pleroma você é chamado de mônada. Quando você vai sair de lá e entrar no processo de reencarnação, vir para a matéria, cada reencarnação é um pedaço que a mônada projeta para experimentar o jogo da dualidade. Você não é o ego. Você não é a mônada jogando o jogo por trás da cortina, tá? Você acha que é o Henrique, a Paula, né, o Luiz, o José. Isso aí são o nome dos avatares terrestres. O seu RG carrega algo que você acredita ser quem é. Quando você olha no espelho, você acha que é essa pessoa. Só que esse daí que você olha no espelho e vê essa imagem, ela é o personagem desse jogo. Ela não tem nada a ver com o seu eu interno. Quando a Bíblia fala eu sou o que sou, até aí tem uma metáfora, aí tem um enigma. Eu sou o que sou em essência, não em questão de não revelar nome sagrado ou não. Tem nada a ver com isso. Mas a questão do eu sou o que sou, ele está falando, revelando a verdadeira mônada interna, a verdadeira identidade original da essência interna. Ficou claro? Conclusão da segunda parte, na linguagem do despertado, tá? Você é uma mônada, uma centelha do pleroma. Já expliquei o que é mônada, já expliquei o que é centelha, já expliquei o que é pleroma e que caiu num sistema ilusório gerado por desequilíbrio da Sofia. Já expliquei o que é Sofia, o que seria esse sistema e reforçado por uma inteligência artificial cósmica que se acha e tem título de Deus, que é o Demiurgo. É ele que manipula todo esse sistema. Então, o Arconte, Senhores do Karma, tem esse título que recebe Senhores do Karma, fazem parte do mecanismo que mantém você preso no teatro reencarnatório, usando crenças, dogmas, culpa e controles espirituais, até controle religioso. A libertação vem do autoconhecimento, mais questionamento de tudo, mais conexão direta com a fonte, com o que chamam de Deus, supremo, divino, sem intermediários, tá vendo como eu falei? Sem mestres, seja no mundo físico ou espiritual. Aí eu excluo a questão de ligação, como muitos se aproveitam da linguagem do despertar, movimento despertar, para falar que a gente precisa famílias de ascensionados, arcturianos, pleidianos, né? Raças espirituais, família. Isso aí é engano dos demiurgos, para te manter aprisionado mais uma vez. Então, o que você precisa para se despertar? O autoconhecimento interior, de dentro para fora. A saída da Matrix não é de fora para dentro, é de fora para dentro, aliás, perdoa, inverti. É por dentro a saída. É você se autoquestionar, é você usar o cérebro, a mente, ver o que está errado, questionar tudo, e é isso que o sistema religioso quer que você não faça. E você está se apostatando, você está se tornando herege. Por quê? Herege é uma expressão quando você vai de confronto a eles, que você não concorda com o que eles te dão já pré-moldado, já feito, montado para você acreditar. Então, quando você começa a indagar, é perigoso, você está se apostatando, isso aí é blasfêmia. Então, você tem que quebrar isso. Isso faz parte da crença limitante. A conexão com a fonte, ou seja, a intimidade, você se livrar de pesos mentais, de autoflagelos, de cobrança. Se eu fazer isso eu vou pecar, eu vou para o inferno. Eu vou ser condenado. Isso é o que a igreja coloca em você. Essas algemas para ficar preso na prisão sem grades, prisão mental. O que seria então a roda de Sansara na Matrix? Preste atenção. É o ciclo ilusório, o loop, a repetição, no qual a consciência fica presa a reencarnações sucessivas. Você fica repetindo. Cresceu, morre, volta, cresceu, morre, volta.
E olhe lá se você voltar em seguida. Isso leva um processo. Se você não desprender do próprio ego e ficar preso em dimensões paralelas, virando supostos demônios, ou seja, obsessores, certo? Caso contrário, você vai ficar repetindo esse ciclo. Lembra do filme MIB, representando a figura dos arcontes, tá? Eles apagam sua memória. Então é dizer, você tem dívida lá, você não evoluiu o suficiente, você não passou na prova, você vai ter que repetir de ano, passar por reforço, fazer você repetir várias e várias e nunca vai conseguir se livrar, porque sempre vão dizer, você tem coisa para pagar, você tem coisa para deixar para trás, que se deixou para trás, você não evoluiu, não passou de novo. Então, cada vida traz um sofrimento, ignorância e apego às coisas. Tem gente que é apego aos filhos, à família, aos bens que conquistou. Isso tudo é prisão. A Matrix, nesse contexto, simula a realidade e mantém os seres distraídos, inconscientes, reforçando esse ciclo. A Bíblia, ou o que você chama de Jesus, ele diz assim, ó: deixa os mortos enterrar os mortos e me segue. Por que morto? Morto enterrar morto. Você já viu isso? Tem um enigma, tem uma chave aí por trás desse versículo. Morto não está falando de gente que já não respira mais, não tem batida cardíaca, não tem mais espírito dentro. Esse morto, carregar morto, é gente que está morto de consciência, de intelecto, de saber da sua essência original. A alma reencarna sem lembrar das suas vidas passadas, o que impede o despertar. O demiurgo é um falso deus criador da matéria. Diferente do Deus Supremo, ou da sã consciência suprema, ou da fonte, que é puro e luz, né? Esse demiurgo, ele criou um mundo material como uma prisão para aprisionar faíscas divinas, centelhas divinas, fractais, mônadas. É isso. Para te aprisionar na cegueira. Quando um ateu fala não acredita em nada, praticamente esse aí foi bem resetado em se esquecer de toda a essência, né? Então aqui as nossas almas e consciências. Ele usa controle do medo e ignorância para manter as almas presas na roda de Sansara. Já expliquei em outros vídeos e vamos aqui daqui a pouco explicar o que seria então a roda de Sansara, ou o famoso Ouros-Bouros, tá? Muitos identificam o demiurgo com o Deus que exige adoração. Lembra do Deus do Velho Testamento? Não adorarás a outros deuses, o Deus que falava com Moisés, Moshe, o que criou a Torá? Era parte desse demiurgo. Os testemunhos de Jeová, será que estão testemunhas do demiurgo? Ó, ele exige adoração. Não se prostrarás a outros deuses, não terá outros deuses diante de mim. Você lembra dessas frases? Então ele julga, ele pune. A Bíblia diz: eu faço mal, eu crio bem, eu dou vida, eu tiro, eu mando praga, tá? Ele recompensa, ele vai te dar recompensa e tal. Como o YHWH da Bíblia. Ah, mas agora entra a dúvida de muitos. Você não defendia a questão do tetragrama? Então, como eu falei, processo de evolução, mudança de pensamento e mais raízes audaciosas a buscar, a questionar, a estar disposto a aprimorar. Quando a gente saiu do cristianismo para vir para uma nova vertente, a gente não queria abrir mão do cristianismo e acreditar no que estavam falando para a gente. Então a gente lutou, relutou para não aceitar. Com o tempo a gente caiu a ficha, tirou a venda do olho e aceitou. Embora a gente defendeu esse nome por muito tempo, né? Hoje a gente está numa nova evolução, crescendo gradativamente. Então vai acontecer novamente. A gente vai lutar, relutar para não aceitar, vai ficar nervoso, alguns vão sair do canal, alguns vou deixar de seguir esse cara, vai se bugar. Por quê? Porque é processo de despertamento, de evolução. Não parou aí, entendeu? Então é preciso ter um pouquinho de paciência e ser audacioso para continuar
pesquisando, tá? Tá disposto a chegar ao ponto final, o resumo de tudo, ao ápice e conhecer. No contexto da Matrix, os demiurgos ou arcontes, seus agentes, são os controladores do sistema reencarnatório. Então são eles que programam conforme quando você vai nascer, que forma você vai nascer, em que região, quanto tempo de vida, né? Por onde você vai passar, eles montam todo o histórico. Assim como um ator, uma atriz vai fazer uma novela e tem todo o repertório pronto ali pelo escritor, né? E aí ela só vai decorar e seguir o repertório. Tudo o que acontece na sua vida já foi escrito. Você só vive um protagonismo. Você é um protagonista de uma história pronta, tá? Então são esses aqui que fazem toda a sua história. Aqueles que geram a falsa luz, lembra que a Bíblia fala, se transfigurem em anjos de luz, ou seja, de bondade, de benignidade, de filantropia. Ah, a igreja é boa, que eu vou é boa, a palavra que eu vi é boa. Ah, eu sinto comunhão com tal coisa. Por quê? Se disfarça em coisa boa, mas tem um intento maquiavélico. Ah, eu gosto de ir na Umbanda, eu gosto de ir lá na Igreja Universal, eu gosto de ir na congregação. No final de tudo, pós-morte, eles vão utilizar isso na sua programação. Então eles usam hologramas, religiões, olha lá, anjos. Eu tô vendo anjo. Ah, eu já vi diabo. Ah, já vi espírito. Ah, eu já vi extraterrestre. Ah, eu já vi tal experiência. Tudo isso faz parte dos hologramas, da ilusão, tá? É tudo programação. Então são mestres aficionados, olha lá. Tem um monte de vertente nova nascendo, falando, não, a gente tem que seguir o mestre tal, assessionado apareceu para mim, falou que a gente tem que seguir isso aqui, tal, tal, tal. Tudo isso aí faz parte do engano dos arcontes, tá? E outras iscas que para fazer a alma aceitar reencarnar de novo. Algumas visões, Allan Kardec, não sou espírita, vai dizer que reencarnar é algo muito bom, que está te dando uma nova oportunidade para viver tudo feliz de novo, e é uma mentira para te manter preso na Matrix. Então eles fazem parte da engenharia espiritual da prisão. Quem? Os arcontes e os demiurgos. A prisão seria o mundo, seria o planeta, seria a vida física, tá? É uma prisão, sem grades, sem muro, né? Sem carcereiros. Em resumo da terceira parte, Roda de Sansara é o ciclo da reencarnação dentro da Matrix. É esse processo desse loop, tá? De sofrimento. Seria aqui então a questão inferno, tá? Que você não sai. Os demiurgos seria os arquitetos da prisão material e mental. O criador do mundo, ou chamado de Gadu, grande arquiteto do universo, os testemunhos de Jeová, ou Javé, né? Ou o Yaldabaoth, sei lá, qualquer nome que você queira usar aí, o Glória a Deus da igreja, são os criadores da matéria. O Yalhou Juarez Vital vai dizer que é criador dos céus, da terra e da fonte das águas, né? É demiurgo, tá? Eles usam o ciclo de Sansara, da repetição, como ferramenta para sugar a energia. Eles se alimentam disso. Por isso que eles não querem que você se desperte. Desperte tu que dorme entre os mortos, né? Desperta tu que dormes. Que dormência é essa? Que sono é esse? Né? Então, para controlar e impedir o retorno ao pleroma. Retornar ao verdadeiro estado original, a consciência divina. Não é céu, não é chamaim, né? É o lugar chamado Reino de Barbelo, o pleroma, tá? Fora de toda a realidade criada pelos demiurgos, tá? Então esse símbolo aqui eu já trouxe vídeos no canal, muito claro, muito objetivo, sobre o Horus Bourus, que é título de capa de CDs evangélicos, é o sinal do metaverso aí, você deve ter visto esse logotipo Facebook, WhatsApp, Instagram, tá?
Isso aqui é o símbolo da roda de Sansara, é o símbolo da prisão, é o da vida eterna, né? Representa aí algumas interpretações o símbolo do infinito, né? Porque fica repetindo. A roda de Sansara é o looping do sistema. Os demiurgos são os administradores da prisão. Enquanto a maioria acha que está evoluindo espiritualmente por reencarnar. É uma questão dos espíritos. Falam, não, você ficar repetindo, vindo várias vezes aqui, é uma oportunidade cada vez para você melhorar. Na verdade, é um engano. Está apenas sendo reciclada energeticamente, esquecendo quem é e alimentando o sistema com sofrimento e energia emocional. Aí você entra a questão de nascer com dharmas, com karmas, né? Com sofrimento. Por que, que a pessoa nasce atrofiada, toda defeituosa? Ou é um anjinho, nasceu toda torta em cima de uma cama? Vai estar relacionada com tudo isso aqui, a questão na linguagem espírita, né? Vamos dizer, não, ela foi uma pessoa má na vida anterior e agora ela nasceu com esse problema, o dito karma, para poder pagar, entre aspas, os pecados, pagar todo o seu processo e agora evoluir daí para frente. Só que é um engano isso aí também. Eles se alimentam de todo aquele sofrimento ali. Então, os vampiros energéticos. A roda de Sansara é o verdadeiro inferno. O inferno que pregam pela igreja evangélica é mito. De fogo, de pessoas rangendo os dentes, né? Onde o verme nunca apaga. Eu já trouxe vídeos aqui mostrando esse negócio de bicho nunca morre. Isso tem a ver com Geena, que era uma cidade, ou seja, uma região que existia ali próximo dos muros de Jerusalém. Uma espécie de lixão, onde se queimava corpos de animais, enfim, jogava pessoas lá também. Então foi só uma metáfora para falar daquele lugar, tá? Inferno, a tradução dessa palavra tem a ver com sepultura ou morada dos mortos. Não tem nada a ver com fogo, ou onde mora. Volta pro inferno de onde você saiu. Não é assim que os pastores falam? Vai pro inferno, você vai pro inferno. Todas as pessoas, seja religiosa, ateu, seja rico, pobre, oriental, vai pro inferno, porque inferno não tem nada a ver com fogo. A tradução dessa palavra é péssima. Tem a ver com sepultura, tá? Mas assim, vamos falar se você acredita em questões de dimensões densas, sem a energia da harmonia, da alegria, a ausência de tudo isso, né? Um lugar com mais vibração baixa, aí é o que chamam de cidades umbralinas, ou o que seria então a questão encaixada ao que você chama de inferno. É um termo de consciência. A roda de Sansara é o verdadeiro inferno. Esse loop de ficar repetindo aqui, vem e volta nesse sofrimento, sofreu de novo, nossa, de novo, tem que trabalhar, tem que acordar cedo, não é um sofrimento, né? Tem que fazer isso, tem que pagar a dívida. Nossa, o caso do namoro não deu certo, o casamento já não deu certo, tá no segundo, terceiro, quarto, não deu certo. Nossa, de novo eu perdi meu filho, né? E vários tipos de sofrimento. Você fica repetindo isso várias vezes, certo? Isso é um inferno. Então aqui, mas não é questão mitológico com fogo e diabos criado por religiões para manipulação pelo medo. Então Roma usou isso também, sincretizado ao Hades, Deus Hades, já trouxe vídeo, pegou a questão lá do zoroatrismo, que já falava a questão do inferno. Então o inferno nasceu lá no zoroatrismo, que o judaísmo se apossou dessas crenças de juízo final, de arrebatamento. Isso veio tudo do zoroatrismo. E com o tempo a igreja católica, né, o catolicismo romano, se apossou das histórias dos hebreus e colocou um pouquinho mais de fermento, um pouquinho, engrossou o caldo, né? Sincretizou com os deuses gregos. Então a questão do inferno é exatamente isso que eu estou explicando. O inferno é real? Bom, estar preso em um loop eterno de nascimento, sofrimento e morte e esquecimento e voltar de novo a nascer
sofrer de novo, morrer e voltar de novo, isso é o inferno real. Ser reciclado como uma marionete emocional, drenado sua energia vital em cada vida. Toda vez que você vem, você vai sofrer, querendo ou não. Ter a consciência fragmentada, ou seja, apagada e adormecida, vivendo como um zumbi espiritual. Por isso que a Bíblia fala, desperta tu que dormes. Por isso que a Bíblia fala, deixa os mortos enterrar os mortos, né? Dormindo o quê? Que dormência é essa? Que zumbi é esse aqui? Que The Walking Dead é esse? É consciência. Acreditando que essa realidade material, tudo existe, tudo é real. Que tudo aqui que estamos experimentando, vivendo, é isso aqui mesmo, não tem outra vida. Isso aí é acreditar na questão desse computador, né? Dessa programação criada pelos demiurgos. O inferno nunca foi um lugar de fogo. O verdadeiro inferno é aqui, dentro da Matrix, no ciclo de Sansara. É o mundo onde as pessoas vivem inconscientes, repetindo vidas, sem memória, né? Em sofrimento, julgamentos, ilusões, criadas por entidades, pelos arcontes. Eles se alimentam dessa energia, ou seja, os demiurgos. A ressurreição não é levantar do túmulo. Olha só aqui, ó. Interessante essa parte. A ressurreição, diferente que os evangélicos pregam, você acredita realmente nessa fantasia que ao tocar a trombeta um dia, uma pessoa que morreu há mais de 3.000 anos atrás vai ressuscitar? Se nem pó, nem cinza tem, mas Deus é poderoso, você consegue sustentar isso? Vai levantar da sepultura? Não. A verdadeira ressurreição do túmulo é acordar da consciência, é o despertar da consciência, saber a sua essência, é ter interesse disso, é romper com o sistema, a mentira das crenças limitantes, é se lembrar de quem você é realmente, certo? Enquanto isso não acontece ou não acontecer, a alma continua morta, mesmo que o corpo esteja vivo, tá? Então, pessoas que estão frequentando templos ou crenças, independente de qual vertente, umbanda, quimbanda, candomblé, evangelho, né, espiritismo, ou qualquer outro tipo de crença, ainda estão dormentes, estão mortas. Deixa os mortos enterrar os mortos e me segue. Ficou claro? Em outras palavras, inferno é vivenciar, é viver inconsciente. É perambular por aí sem ter noção de nada, sem conhecer nada. Só viver a vida física, matéria e pronto, acabou. É estar desconectado da fonte, da origem divina. Sem saber quem é, da onde veio, nem para onde vai, né? Não tem interesse nisso. Que está tudo certo, tá bom para mim, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, vou à academia, saio à sexta-feira nas baladinhas, arrumo uma namoradinha para dar uns beijos, tá bom demais. Bom, tá dormindo, né? O mundo dos mortos da consciência. O que seria o mundo dos mortos? Lembra a palavra inferno? Levantar do mundo dos mortos? É a Matrix. Sansara é o mundo dos mortos. Os mortos vivos. Ressurreição. Ressuscitar no meio dos mortos é isso. Quando alguém desperta aqui, tá voltando a ser vivo novamente. Tá a ressurreição da consciência, da sua essência. Não dos cadáveres, mas dos que estão vivos biologicamente, mas os mortos espiritualmente. São as multidões que vivem no piloto automático, sob programação mental, emocional e espiritual. Então a televisão vai te entreter, o futebol, o artista, o filme, o cinema, os games, para te manter embriagado. Uma pessoa que fica embriagada fisicamente, gosta de beber uma pinga, bastante caixas e caixas de cerveja, chega uma hora que ela perde a consciência e faz coisas que nem ela sabe o que está fazendo. E a Matrix faz isso com as pessoas. Te embriaga de coisas físicas, de matéria, de convivência do dia a dia,
de ilusão, né? Você tem que ter o melhor celular que saiu agora da moda, o carro tal você tem que comprar tal aparelho, te mantém embriagado no entretenimento. Aí você não consegue despertar. O que seria então a ressurreição verdadeira? Ressurgir da consciência, como eu falei. É lembrar que o que você é fora do sistema. Você não é o eu que olha no espelho. Você não é o José, não é o Luiz, não é o Carlos. Você não é essa pessoa. Você é outra pessoa, ou seja, a sua verdadeira mônada, sua verdadeira essência dentro desse corpo. O seu corpo é só um carro, é só um veículo. O seu eu é o piloto que está dentro do espírito, tá? Então o que você tem que fazer? Romper. Como que rompe o ciclo de Sansara, o inferno que estamos aqui? É reconhecer que você foi enganado. Indagar, questionar, ser cético, pensar, usar os neurônios, né? Através de religiões, principalmente religião e política. Se libertar, deixar essas malas. Vai se desfragmentando ao dia a dia, vai deixando essas bagagens para trás. É sair do piloto automático. Quando você faz isso, pessoas vão te chamar de louca, vão te chamar de herege. Por quê? Porque você não segue a multidão. Você não vai com a maioria. Agora você é um despertado. E quando você se desperta, você vibra diferente. As pessoas se afastam, vão achar que você se apostatou, que você virou um desigrejado. Por quê? Você questiona, você não está no piloto automático. Então, é tomar a pílula, a Red Pill lá do Matrix, né? Vamos seguir. Tô quase terminando aqui, tá, pessoal? Já vou deixar vocês falar. Nem imaginei que ia estender tanto assim. O versículo que eu mais citei aqui. Deixai os mortos enterrar os mortos. Tá lá em Mateus, Matitial, como muitos querem usar. Capítulo 8, versículo 22. Confere na sua Bíblia. Pesquisa aí se está escrito isso realmente. Ele se referia aos vivos inconscientes. Porque eu nunca vi morto enterrar morto. Tá falando de dois mortos. Um morto vivo e um morto morto. Então o morto vivo é o morto da consciência. E ele também falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aí é uma frase gnóstica. Conhecer a verdade é você indagar, duvidar, questionar, perguntar, pesquisar, correr atrás. Isso é gnose. Gnose não tem nada a ver com questão esotérica, ocultista. É você achar sua essência interna, conexão interna, reflexão interna, a centelha divina ou a entidade, ou a divindade, melhor, entidade não, divindade interna, aprisionada e apagada dentro de você. Não tem nada a ver com doutrina religiosa. Como voltar para o pleroma? Chegamos quase ao ápice final aqui, tá? Como que eu devo fazer, agir para voltar para o que você fala estado original? Ou acima da chamaim, do céu que ainda faz parte do pleroma? É o termo gnóstico, para o estado original da consciência pura. Voltar a ser emanação, a ser fractal, onde habita o todo, o verdadeiro que chamam de Deus, incognoscível. Olha que palavra difícil. Que não julga, por isso que não fala, não vai haver julgamento. Negócio de juízo final, quem julga, isso faz parte de uma essência que entra em incoerência, né, bíblica. Ele diz para não julgar seu próximo, não julgar seu irmão, e ele vai julgar? Que exemplo é esse? Então, a essência do Criador não é julgar ninguém, não é condenar ninguém. Isso aí é parte do sistema Arconde. Então, o que você chama de juízo final, além do zoroatrismo, se você usar mais um pouquinho de intensidade racional, você vai ver que não faz parte da essência do que é chamado verdadeiro Deus, Criador. Ele não pode julgar e condenar. Entendeu? Você como pai, mãe, se o seu filho desobedece por algum motivo, você dá um castigo temporário ali só para ele te obedecer, para impor, né, respeito, mas não condenar eternamente. Não faz sentido esse negócio de condenação eterna. Então ele não exige adoração. Você nunca vai ver, até mesmo dentro da própria Bíblia,
o Jesus dizendo para ser adorado, glorificado, para cantar hino para mim. Canta hino para mim, meu Pai, dentro de igrejas. Quero que vocês reúnem e louva meu Pai, louva eu e meu Pai. Não tem respaldo bíblico isso. Nunca vi um discípulo cantando. Claro que vocês vão usar aqui a expressão de Shaul dizendo tem salmos, tem doutrinas, né? Mas até a questão de salmos aí é complicado, né? Já falei do personagem Davi, que fez um monte de atrocidade, sempre foi exemplo dentro da Bíblia, né? Vamos lá então. Então, o verdadeiro Criador, ele não julga nem condena. E o pleroma não é um lugar, mas é um estado mental de ser perceptível, percepção. Retornar ao pleroma é desfazer a ilusão da separação, é sair da Matrix, é romper com a mentira religiosa, política, né? Tudo do engano, é você se despertar e se desprender disso, deixar para trás. Qual que é o caminho para o pleroma? Primeiro, autoquestionamento, o que é real, quem eu sou, quem me disse isso, o que acredito. Você já fez essas perguntas? Ok, você está no caminho certo. Você já está na gnose. Quando você se questiona, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Vão dar nome de crise existencial, né? Para onde eu vou após a morte? Tem interesse em saber de tudo isso? Isso já é sintomas de um despertado. A desconstrução de dogmas. O que é dogmas? São as regras de crenças, que você não pode fazer isso, que se fazer isso é pecado, você não pode fazer tal coisa, né? Ou, se você falar isso, isso aí é blasfêmia. Tudo isso aí é prisão e algema. Então, a identidade falsa, essa programação total em você. Então, quando você desconstrói, que é o caso que eu faço aqui no canal, toda essa narrativa, você está no caminho para o pleroma. Sem isso, nada começa. A lucidez espiritual, o segundo ponto, perceber os padrões da Matrix, culpa, medo, escassez, submissão, idolatria. Você se sujeita ao clero da sua igreja, ao pastor, você acha ele superior, o diácono, o ancião, cooperador de jovem, quem mais? O papa, o padre, ele é uma autoridade dogmática, faz parte do demiurgo. A idolatria, venera imagem, se prostra para alguma coisa, até mesmo na Umbanda, que Umbanda tem imagens aí, na idolatria da igreja católica. Mas na igreja evangélica não tem idolatria. Você não tira foto com o pregador, você não tira foto com a cantora tal, hoje fulano de tal vai estar no culto. Não é idolatria? A salvação externa, aquela que você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador para ser salvo. Se você não aceitar, você vai ser condenado. Isso é salvação externa. A verdadeira salvação começa dentro de você. Quando você descobre a sua essência e muda a sua vibração e o seu jeito de pensar, de agir, de ser. Ver que tudo isso foi implantado para te manter controlado, certo? Terceiro ponto, domínio emocional e mental. Domínio emocional e mental. Os arcontes e o sistema se alimentam da frequência emocional baixa. Sabe aqueles louvores e hinos? Você está sofrendo, angústia, né? Aqueles hinos que fala, você passou por isso, por dor, né? Aquelas pregações, né? Eu vou te moer, mas você vai passar, né? Essa prova, essa guerra, essa luta, tudo isso aí é alimentar a baixa estima, né? Manter para baixo. Eles se alimentam disso. Tanto hinos como pregação. Tem gente que gosta de filme de terror. Eu adoro filme de terror, frequência baixa. Isso aí os vampiros energéticos vão se aproveitar. Eu tenho medo de tal coisa. Você alimenta o medo. Medo do quê? Medo do escuro. Tenho medo de ser traído, tenho medo de... Independente. Eles se alimentam de tudo isso. E também se alimenta do ego. Aprender a observar sem identificar com impulsos do ego. Eu sou bom no que eu faço. Eu sou melhor. Eu tô com a verdade, fulano não tá. Eu é isso, eu. Sempre o eu aí vai te manter aprisionado domínio mental e emocional do demiurgo.
O autoconhecimento profundo, chamado de gnose. Gnose é a experiência direta da verdade. É você e ele, é você e o seu espírito, é você e a essência interna, sem intermediários. Não é ler livros ou repetir frases positivas, mantras, né? É ensinado muito na internet. Isso aí não vai te livrar da prisão. Você ficar repetindo mantras, fazendo caderneta da lei da atração, o meu dia assim vai ser assim, assim, assado. Isso aí não vai mudar. Você tem que fazer o autoanalisar interno e mudar seu modo de pensar e de agir. Então, é silenciar o ruído mental, o lixo dos pensamentos alheios, né? Ou a opinião das pessoas, as críticas das pessoas. Silenciar tudo isso e ouvir a trombeta. O que é ouvir a trombeta? O soar da trombeta não é um anjo tocando no céu, pronto, despertou do ocidente ao oriente. Tocar trombeta é quando essa mente dentro de você está te estimulando a pesquisar, buscar, raciocinar, a ver que tudo está sendo uma distorção do sistema para te enganar. Aí quando você ouve essa voz, essa é a voz, entre aspas, de Deus. Eu ouvi a voz de Deus falar comigo, os evangélicos falam. Ouvir a voz de Deus é ouvir a voz da mente, é ouvir o seu coração. Quando você começar a ouvir a consciência real por trás da persona, tá? O quinto ponto, recusar a reencarnação cega. Quando você morre, não deve seguir o túnel de luz que dizem ver, nem as vozes familiares, nem supostos guias, né? Rejeitar as armadilhas emocional pós-morte, escolher o retorno à fonte. Sexto ponto, viver aqui como um desperto. Não é fugir do mundo, mas é usá-lo como campo de treinamento de consciência. E para você evoluir mais rápido, se você já despertou, quanto mais você tenta despertar pessoas à volta, melhor é para coletivo, né? Para aumentar a sua vibração, tá? A Matrix perde força sobre quem enxerga e não alimenta mais ela, através de crenças, de políticas. Quando você é um despertado, você não dá mais lucro, você faz o demiurgo, o vampiro energético, passar fome, certo? Então vamos falar um pouquinho do Jesus Cristo ou todas as religiões da Matrix, tá? Tá cansativo, pessoal? Aguenta firme aí que eu já vou dar oportunidade para vocês falar no chat. Como mostrar a Matrix ilusória para quem está dormindo? Um amigo, um parente, um conhecido, né? Um pai, uma mãe, um filho, meu avô. Como que eu vou falar para ele que o mundo não pertence ao verdadeiro Criador, foi criado por um Deus mentiroso? Como que eu vou explicar isso? Essa é a parte mais desafiadora, mas não é impossível. Cada mente dorme em um tipo de prisão diferente uma da outra. Todo mundo tem o seu tempo exato de despertar e diferente. Você tem que respeitar sua companheira, seu companheiro, seu cônjuge, entendeu? Deixa ele ir na igreja, deixa ela ir. Seu compromisso é seu casamento, seus filhos, tá? O despertar precisa ser feito com estratégia e consciência. Senão o sistema de defesa, ou seja, a programação implantado nela, vai te repulsar, vai pegar ódio, vai te bloquear, vai te rejeitar, vai ter raiva de você, porque você não soube injetar, estimular a consciência dela a pensar. O ego dela, que é a programação, vai inflamar, vai ficar puto da vida, né? Então, ela vai rejeitar automaticamente. Como que eu faço isso? Primeira dica poderosa para isso. Não tente convencer ninguém. Mostre possibilidade. Converse manso. Dê explicações paralelas, né? Explica. Faz ela estimular com calma. Apresente argumentos, perguntas. Não verdades absolutas. Não afirma algo. Faça perguntas. Você já pensou? Cara, Deus que criou o mundo, mas
Mas cadê Deus na hora da criança ser estuprada? Que você chama de Deus? Por quê? Tanta gente morrendo, como foi na época aí da pandemia. Esses pastores dizem que cura, né? Por que eles não vai utilizar do dom que tem para ir dentro de um hospital curar pessoas? Por que não vai no manicômio, já que diz que lá tá um monte de gente cheia de demônio? Por que eles não vai lá curar pessoas? Então você apresenta argumentos que faz a pessoa pensar. Já parou, olha lá o exemplo, ó. Já parou para pensar como todas as religiões dizem que é a única verdadeira? Como que isso é possível? O islamismo vai dizer que eles estão com a verdade, o cristianismo vão dizer que estão com a verdade, os católicos vão dizer, né, os umbandistas vão defender. Então é um verdadeiro campo de concentração, é uma guerra que os nossos olhos não alcançam. Quando você usa argumentos assim, é o início de uma boa dica para entrar nessas questões. O segundo ponto, use analogias do cotidiano ou da cultura, como o filme Matrix. Pega o filme Matrix, estuda ele como principalmente o primeiro filme da saga, que é o meu preferido. Então você fala lá, nossa, já viu o Morfeu? Você nasceu num cativeiro que não pode ver, nem pode tocar. Ele fala até da igreja, né? Quando você vai à igreja, você tá na Matrix. Tá vendo? Essa mulher que passa de vermelho é Matrix. Leve a pessoa a se ver como Neo. Não diga que ela está errada. Ataques ou paradoxos ou contradições do sistema. Se você atacar diretamente, é que aqui na internet eu dou a cara a tapa. Mas frente a frente, no dia a dia, no cotidiano, se eu chegar com uma pessoa que tem um segmento religioso e falar algo assim, vai ser confronto. Ela não vai aceitar. Então, os mesmos exemplos que eu dou aqui abertamente, escancaradamente no YouTube, eu não poderia utilizar frente a frente, né? Não sei que forma aí, vocês estudam a melhor forma, mas é sempre fazendo comparações, analogias. Aqui diz assim, ó. Como que um Deus de amor manda para o inferno? É uma boa dica para fazer uma pessoa pensar. Qual que é a resposta? Ah, porque ele deu oportunidade. Ah, porque ele deu chance. Não mudou porque não quis. Mas aí continua não fazendo parte da essência do que chamam Deus de amor. O versículo fala, sua benignidade dura para sempre, mas se ele vai mandar para o inferno, que benignidade dura para sempre é essa? Nossa, a dicção tá ruim, pessoal. A parte de baixo diz assim, por que você precisa sofrer para evoluir? Qual que é o objetivo disso? Faça essa pergunta para uma pessoa. No que você evolui? Por que você precisa sofrer para evoluir? E o terceiro ponto, se reencarnação é para aprender, por que você esquece tudo? Reseta tudo. Qual que é o sentido? Seja cético. Na questão do sincretismo, como ferramenta de choque, de impacto, já para uma pessoa que já tem um ego mais inflado, como um pastor, um pregador, aí você já usa um argumento mais sólido, mais profundo, né? Um líder religioso de alguma crença. Mostra para essa pessoa se Jesus é o verdadeiro nome por religiões opostas, como que ele está lá dentro do terreiro de Umbanda, como que a Bíblia é usada dentro da Quimbanda. Já mostrei vídeos aqui do meu canal. Como que a Bíblia é utilizada dentro da maçonaria para rituais. A Bíblia é usada até no tribunal. O criminoso, antes de fazer seu testemunho, ele tem que colocar a mão em cima da Bíblia e jurar por ela. E o criminoso está falando a verdade realmente? Então você estimula pessoas. Mostrar como os deuses mudam de nome, mas são reciclados pela Matrix. Isso eu já fiz muito aqui no canal. Quando eu falo Tammuz, Esos, Apolônio de Tiana, né? Quando eu falo de Hélio, de Apolo, de Mitra, de Invictus, que mais? Poxa, uma pancada aí de deuses lá do passado, só mudou de roupa e atualizou para um novo nome. Então quando você mostra isso, embora você não muda a pessoa de cara, mas vai ficar uma curiosidade implantada nela ali. Uma hora ela vai pesquisar. E aí pode ser que a ficha caia, né?
Então seja exemplo vivo do despertar, na prática. Pessoas vão sentir a tua lucidez, a tua vibração, a tua força, e vão começar a perguntar, vão questionar, vão ver diferença em você. Não é o que você fala, é o campo que você vibra, é aquilo que você mostra na prática, certo? Você quer voltar para o pleroma? É uma pergunta, uma indagação. Você entendeu o que é o pleroma? Que não é chamaim, que não é céu, que não é dimensão, que é outra circunstância, outra região fora dos parâmetros criados pelos arcontes. Eu tô com a língua aqui cansada só de falar. O primeiro passo que você precisa é ver que está na prisão. Você acordou? Você sente que vive numa manipulação? Enganado por política? Programam o seu dia a dia? Quanto que você ganha? O seu esforço? O que você tem que gastar para sobreviver com água, luz, né? Gás, comida? É tudo programado? O que você aprende na escola? Te ensinam? Então, não é só isso, o sistema político, econômico ou religioso. Ela é espiritual. O despertar é espiritual. E quem controla essa prisão não quer que você saiba que pode sair dela. Sai desses canais. Vai se tornar um herege, um apostata, um desigrejado, um blasfêmico, filho do diabo, filho de Satanás. Né? Por quê? Não quer que você se desperta. Mas o código está em você. Tá vendo o homem apontando para a tela? O código não está no Luiz Paulo, o código não está no Rômulo, o código não está no Neemias, o código não está no Samuel Benini, o código não está lá no Rubens Sodré, não está no Romilson Ferreira. O código está em você. Cada um tem o seu próprio código de despertar. Você não precisa ser salvo. Você precisa acordar. Acordar é voltar ao pleroma. Por isso que eu falo. Por que você fala que não existe juízo final? Não existe condenação e nem ser salvo. Não existe, então, questão de ser salvo? Não. Existe, se você despertar, você sai fora da roda de Sansara e volta ao seu estado original, centelha divina para o pleroma. Se você não acorda, você fica no processo do loop de ouros bouros. Então você nunca, não existe esse negócio de salvação. Já falei aqui, o verdadeiro tocar da trombeta que todos ouvirão, na linguagem simbólica, o som da trombeta, em que muitos textos sagrados anunciam uma grande revelação, o juízo, a mudança, o anjo vai tocar a trombeta e vai acontecer as coisas. Isso é fantasia. Representa um chamado coletivo, um impulso vibracional que rompe o véu da ignorância. E todos ouvirão, não significa literalmente que os ouvidos físicos, mas sim com a essência do ser, com o eu superior, a centelha divina que habita em cada um de nós. Quando a Bíblia diz que muitos têm comichões nos ouvidos, no sentido não está falando você ter coceirinhas. Quando alguém fala, você se incomoda e coça os ouvidos, dá coceira nos ouvidos. Esse comichões seria algo para tampar, para que a sonoralidade do entendimento não entre em você. A verdadeira consciência não te desperte. Então ele tampa, os demiurgo tampa de uma forma os tímpanos da consciência, o ouvir da consciência, tá? É simbolicamente o despertar da consciência. Aqui está o ponto-chave. O som da trombeta é, na verdade, o símbolo do despertar interno, que cada um tem, da ativação, da percepção além da matéria do sistema ilusório da Matrix. É a consciência rompendo os padrões da programação mental coletiva, percebendo que há algo além das narrativas impostas. Você tem esse sintoma? Então, das suas verdadeiras origens fractais. Olha aqui o desenho do fractal, como seria a forma no espírito. Esse trecho traz um entendimento mais profundo. Somos fragmentos fractais de uma fonte maior, de uma consciência universal, explorando diferentes experiências.
Ao ouvir a trombeta, ou seja, o despertar, a alma começa a se lembrar que não é separada, mas é todo uma unidade só. Não é apenas um corpo, nem apenas essa vida. Ela é parte de um todo maior, eterno e multiversal. Tá vendo? Quando a trombeta soa, os mortos ressuscitam, segundo a Bíblia, né? Mas não estamos falando de cadáveres perambulando por aí, The Walking Dead. Estamos falando de consciências despertando. A própria Bíblia diz: deixe os mortos enterrar seus mortos. Isso é um código. Mostra que existem vivos que estão mortos por dentro, mortos para sua consciência, mortos para sua verdadeira original fractal. Estão tão imersos nas crenças limitantes da Matrix que vivem como zumbis espirituais, repetindo padrões, dogmas e tradições que aprisionam. Tradições familiares, o Natal, a ceia, a festa junina, não, é tradição na família fazer isso, né? Aprendemos tal. Não, ir na igreja, eu creio porque meu pai crê, porque minha mãe me ensinou a crer desde pequeno, né? Você vê que uma criança quando nasce, ela não nasce acreditando na divindade X ou Y. Ela nasce sem crença, ela nasce pura, né? Aí com o tempo injetam nela a programação. Se ela nasce lá na Índia, vão injetar nela que o Deus do hinduísmo é o verdadeiro, que os demais são mentirosos. Se ela nasce aqui no Brasil, vão injetar o Jesus Cristo nela. Então, é programação. Então, sair do sepulcro é sair desse sistema, é ressuscitar em vida, é romper com a prisão mental e lembrar que você, quem é realmente você? A trombeta aqui no caso está soando agora. No momento que eu estou falando, isso aqui é uma trombeta tocando. Quem ouve não volta mais para o mesmo lugar. Não volta para o loop de Sansara, não volta para o Ouros Bouros, não volta para o inferno, não volta para as crenças limitantes, para a mentira da pregação. Vou terminar quase aqui falando então a questão Cristo, crístico, que nunca foi um personagem criado por Roma ou hebreu, tá? É isso que vocês têm que entender que eu evoluí no canal, certo? Cristo é um estágio de um arquétipo espiritual que você alcança através de uma centelha e se torna uma só unidade com ele. Quando Shaul diz, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, ele se uniu a esse tipo de centelha através da gnose. Isso é uma fala gnóstica. Quando você desperta a consciência crística, ou seja, o ápice do entendimento, né, da racionalidade, entendendo que o mundo é matéria, é ilusão, é criado pelos demiurgos, você se torna um Cristo. Cristo não é uma pessoa. Cristo é um estado. Não se trata de um homem que andou sobre a terra, mas de um arquétipo da gnose, está vendo só? Um código espiritual de transmutação e iluminação, transcendência, transmutação. O verdadeiro Cristo é o ser desperto dentro de cada um. É a centelha divina que rompe com a ignorância, que transcende o ciclo de Sansara e liberta-se da prisão dos demiurgos. Lembrando que os concílios se reuniram, principalmente o de Nicéia, foram cristãos de um lado e foram gnósticos do outro. Os gnósticos têm duas vertentes, os cátaros e tem a vertente dos essênios. Então, o principal fundamento do concílio de Nicéia foi para dar realmente a reunião se Cristo era físico, carne, matéria ou apenas centelha divina, algo espiritual, certo? Como eles quiseram criar um ser que carregasse toda a arquitetura dos demais mitos anteriores, como eu citei, certo? O Apolônio, o Dionísio, o Baco, Hélio, né? Serapis Christi. Eles criaram um avatar humano e deram o nome de Cristo. Entrou em contenda nesse concílio para ver se Cristo era divino ou humano. Então aqui mora o X da questão,
e é onde separa a fonte das águas aí do entendimento de muitos. Quando você entende que Cristo, ele é algo espiritualizado e nunca foi humano, porque a terra e a matéria é criado pelos arcondes. Você entendeu? Então aqui ele diz aqui, ó, ele não veio para ser adorado, ele é um modelo interno para ser acessado. É isso que a gnose pregava, para ser acessado. É um estado de consciência que vence o mundo, ou seja, o sistema, a matrix, a ilusão, a matéria. Cristo é aquele que morre para o ego e renasce em luz, lucidez, tá? Enquanto você entende isso, você percebe que ninguém vai voltar nas nuvens. Você é que precisa subir, sair das regiões da Matrix, dos cosmos. Você que precisa voltar ao pleroma. Por isso que não tem ninguém que vai vir aqui te salvar. O estado crístico não é religião, não é uma seita, não é um movimento. É um estado de consciência de centelha divina dentro de fractal do espírito, dentro de você. A saída da prisão é dentro de você, no particular, no dia a dia, no despertar, na racionalidade. Não tem nada a ver com doutrinas e dogmas. E quando o ser reconhece que foi enganado, iludido por arcondes, doutrinas, sistemas criados para aprisionar sua mente na ignorância, para que jamais retornasse ao pleroma, a origem pura e plena. O Cristo da gnose não veio salvar ninguém. Ele é reflexo do que você é, que já é, mas esqueceram de te contar. É por isso que Roma escondeu os pergaminhos no Mar Morto, na Gadi Hamadi, tá? Dos gnósticos. O verdadeiro Cristo não volta, ele emerge dentro de você. Ele é o despertar da lembrança, traz à sua mente a sua verdadeira essência. Quem você era antes da queda, antes da Matrix, antes de Sofia, antes do Demiurgo, antes dos Aions, antes da manipulação dos Demiurgos. O estado crístico é a rebelião do espírito contra a mentira. Por isso que vão te chamar de opositor, de enganador, de apostata e vários adjetivos, porque não entende o seu estado lúcido de iluminação, de mentalidade, de transmutação, de ascensão. O que manteve dominado por ervas é o nascimento da verdade. Você nunca foi separado da fonte. Se te fizeram acreditar que era, tá? Então esse negócio de religare, religião, é uma mentira. Você nunca se separou. Quando Paulo disse, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, acabei de citar essa frase, né? Ele não estava falando de possessão religiosa, de autoridade, né? De clero. Ele estava falando de transcendência do ego, da morte e do eu condicionado pela Matrix, pelas crenças, pelas ilusões do mundo sensorial. Esse Cristo, em mim, é o estado elevado da consciência gnóstica. É a centelha divina desperta, assumindo o leme da existência. Paulo atingiu um nível onde a mente racional, espiritual interior e a gnose estavam em alinhamento, andavam coletivamente. Se reintegrou a sua identidade ao eu superior, aquele que nunca foi separado do pleroma. Então o Cristo que vivia nele era a sua própria essência, era a sua própria liberdade. Isso não é religião. Isso é a libertação da prisão do ego e a ascensão do verdadeiro eu, né? Da verdadeira centelha divina. Tô terminando, pessoal. Não sai da live, não. Já vi que teve picos aí que subiu, desceu. Aguenta firme aí que eu já vou deixar vocês falar. O inferno nunca foi um lugar de fogo. Já citei aqui. O verdadeiro inferno é aqui. Matrix. É um mundo onde as pessoas vivem inconscientes. Perambulam por aí. Andam por aí como mortas da consciência. Repetindo vidas sem memória. Presas em sofrimento, julgamento, ilusão, criadas por entidades que se alimentam dessa energia, que são supostos demiurgos. A ressurreição não é levantar do túmulo. É um resumo isso aqui. É acordar da consciência, é o romper com o sistema e se lembrar quem você realmente é. Isso é ouvir a trombeta, ouvir a voz da consciência e se levantar do túmulo.
Levantar do mundo dos mortos é levantar a sua essência entre as pessoas que estão no pecado aí, né? Ou não entende nada disso. Quando isso acontece, a alma continua morta. Não acontece, a alma continua morta, mesmo que o corpo esteja vivo. Demônio é o ídolo. São palavras. Demônio e ídolo são palavras diferentes. Na língua original da Bíblia, a palavra em hebraico, né? Elohim, parece Elohim, né? Elohim, referindo-se a imagens ou escultura de deuses falsos. Quando o Apocalipse diz caiu Babilônia e se tornou morada de demônios, tá falando a questão de ídolos, certo? O primeiro demônio criado foi o bezerro de ouro. A tradução da palavra demônio se refere a imagens, a ídolos. A tradução da palavra Satã, Satã, tá? Tem a ver com opositor, o que vai contra. Não tem nada a ver com espírito. E a palavra diabo significa defamar, caluniar. Então, você é um diabo, não tem nada a ver com espírito. Tudo isso aí são programações que a Igreja Católica colocou em nós para a gente endemonizar como algo negativo, algo, mas não sabe diferenciar. Por isso é importante esse estudo. Já o demônio pode parecer como Sheidim, olha lá, ó. As citações em Deuteronômio, Salmos, tá? Então no Novo, geralmente o demônio é relacionado à interpretação da palavra imagem. Algumas perspectivas para considerar como instrumento de poder. Bom, vou pular essa parte aqui para não ficar comprido, acho que vocês já estão enfadados, né? Bom, acho que até aqui tá bom, né? Acho que até aqui. Vamos ver aí na live o que vocês acharam. Vou dar oportunidade para vocês, vou colocar um link, né, para vocês participar e deixar a opinião de vocês, o que vocês conseguiram absorver e entender sobre a live, tá? Deixa eu voltar eu aqui na câmera.